Podem sentar, igreja. Graças a Deus. Adorado é o nome do Senhor. Somos gratos ao Senhor por tudo que Ele está fazendo nas nossas vidas. Quero agradecer primeiramente ao Senhor por essa oportunidade que Ele me concede de estar aqui nesta manhã. Agradecer ao pastor, a sua esposa, a pastora, a irmã Patrícia. Patrícia é o canal de bênção na minha vida. Que Deus continue usando a nossa irmã. E feliz por estar aqui nessa manhã para falar o quanto Deus é bom. Não é nada sobre mim, é tudo sobre Ele. Nada, é só sobre o Senhor. Por isso que não é em vão quando a palavra nos diz que o que nos segue todo dia, bondade e misericórdia do Senhor. É por isso que eu estou aqui. É a bondade e a misericórdia do Senhor. Eu estou aqui porque foi um trabalho como esse, Outubro Rosa, que Deus abriu a minha mente para mim me tocar em casa e achar o que ninguém quer achar. Dia 28 de outubro de 2020, 28 de outubro de 2020, eu e meu esposo, a gente dirigia uma congregação ali no Jardim Brasília. E eu fiz esse trabalho, Outubro Rosa. E eu não sabia que aquele culto seria para mim, marcado na minha vida até hoje. Chamei uma palestrante que tinha passado pelo mesmo processo que eu e a irmã Tati passou. E ela só falou, ela começou assim: irmãs, igreja, eu vou falar para 3 classes de grupo. As que passaram, a que está passando e a que vai passar. Simplesmente isso, ela falou. Só que isso, irmão, mexeu comigo. Eu não sei de mais nada que houve naquele culto. Eu só me lembro dessas palavras que ela falou. Porque eu fiquei o culto inteirinho. Jesus, que classe de grupo eu estou? Será que eu passei assim, o Senhor me curou e eu não vi, passei? Ou será que já tem alguma coisa e eu não sei? Ou eu vou passar? Irmãos, isso ficou mexendo comigo o culto inteiro. E quando acabou aquela palestra que ela falou sobre o Outubro Rosa, ela fez assim: posso lhe abraçar? Eu, pode. Ela me deu um abraço e falou: amiga, venha o que vier, haja o que houver, eu estou com você. Irmãos, e aquilo, mais uma vez, aquela entrou dentro de mim. Quando foi dia 3 de dezembro de 2020, um domingo, cheguei da igreja, deitei na minha cama, falei para o meu esposo: estou indo deitar. Quando eu me troquei, que passei a mão na minha mama, achei ele. Queria, irmã? Sabe o que eu vi? Quem procura achar, irmãos. Quem dera a nós que quando procurasse não achasse. Porque a gente não procura para achar, a gente já procura para não achar. Mas antes de eu entrar nesse detalhe, eu quero ler com a igreja Ezequiel. Deus é bom, irmãos. Queria ter a voz da cantora aqui para cantar aquele louvor, bondade e misericórdia do Senhor. Mas eu sou assim como o nosso pastor falou, tenha um dó de mim. Olha, irmão, Ezequiel capítulo 37. Eu sou da igreja do setor Itapema. Assembleia de Deus 33 aqui no Itapema.
Sou casada, meu esposo não está me acompanhando porque ele está trabalhando. Tenho uma filha de 30 anos e servimos ao Senhor como obreiro na casa do Senhor. E se não fosse obreiro, estaria servindo ao Senhor do mesmo jeito. Mas eu vou ler aqui Ezequiel 37, versículo 1, que fala assim: veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Irmão, a gente vai ler o título e ver a visão de um vale de ossos secos. Ô, irmã, está chamando nós de ossos secos? Não. Nem Deus está chamando isso. Deus está dando esperança para uma causa totalmente impossível. Deus está dando esperança para o povo. Ossos secos. Irmão, quando eu leio essa palavra eu me estremeço. Sabe por que eu me estremeço? Porque ainda não era caveira. Vocês imaginam dedo para lá, ossos de um dedo para lá, osso do pé para cá, sabe, tudo espalhado. E o que Deus quer? Aí eu vou entrar no meu testemunho. Nós, me incluo, somos profeta no meio do vale ou somos ossos? Porque quem levou o profeta para o vale foi o próprio Deus. E tem vales que nós entramos, que o próprio Deus nos coloca dentro dele. Não para nós ser ossos sequíssimos, mas para nós ser profeta dentro do nosso vale. Porque muitas vezes vamos passar por coisas que nós não queremos. E Deus vai nos levar por caminhos tenebrosos. Porque a resposta, se a gente vai ler o texto, eu li o texto todinho, só diminuir para nós ter um pouquinho de tempo. E se a gente vai ver, quando o Senhor pergunta: e aí, Ezequiel, tem jeito aí para esta causa? Ele dá uma resposta que nós muitas vezes dá ela para o Senhor, jogamos a responsabilidade todinha para Deus. Senhor, Tu sabes. A coisa era feia no meio desse vale. E no meio do nosso vale que eu e a irmã Tati passou, não era nada de bonito. Mas eu não quero ser lembrada pela dor que passei. Eu quero ser lembrada pela dor que eu venci. É por isso que eu estou aqui nessa manhã a falar para vocês: eu venci. Dentro deste vale não fui ossos, fui profeta do Senhor. Porque muitas vezes a gente quer dentro do nosso vale ser mimados. Dentro do nosso vale a gente quer receber a melhor comida que os nossos quer preparar. Queremos só receber visita. Dentro do vale só queremos receber. Porque é o momento do vale. Mas aqui Deus não levou o profeta para ser bem alimentado. Levou o profeta para profetizar. Então, quando foi dia 3 de dezembro de 2020, fiquei bem quietinha. Não falei para o meu esposo, não falei para ninguém, porque a gente estava bem no auge da pandemia. E falei: Jesus, quando chegar janeiro, eu vou atrás ver o que é. Então, tinha hora que eu deitava e fazia: Jesus me curou. Tinha hora que eu olhava: não curou, está aqui. E isso foi o mês de dezembro, todinho de 2020, nessa aflição. É ou não é? Caroço grande? Não, irmãos. Sabe essas espinhas? Eu tenho um sinalzinho aqui, isso aqui, ó. Tanto que eu levantei, olhei, eu falei: olha onde nasceu uma espinha. Aí levantei, olhei, vi que não era nada, olhei.
voltei a deitar e fiquei quieta comigo. Quando foi dia 1º de janeiro de 2021, chamei minha mãe, minha filha e meu esposo e falei para eles: encontrei isso aqui dia 3 de dezembro. Nada de desespero, porque até agora a gente não sabe o que é. Pode ser? Pode, como também não pode. E fui procurar o médico dia 11 de janeiro de 2021. Entrei dentro do vale. Um processo que nós não queremos passar, mas é um processo que Deus permitiu eu passar. Para me ensinar, porque tem propósito no vale que o Senhor nos coloca. Tem propósito na sua situação. Não veja essa situação que não tem. Tem jeito sim. Se teve jeito para esse vale de osso seco aqui, o que é a tua situação para o Senhor? Quando o profeta começa a profetizar, a Bíblia diz que vai se juntando osso com osso. Vai tudo para o seu devido lugar. Depois que ele coloca tudo aí, sim, vira uma caveira. Depois vai se ajuntando nervo com nervo. Depois vai se ajuntando a pele. E depois, o que é que o Senhor faz? Dá vida. E é isso que Ele está aqui nessa manhã falando para nós. Recebe vida. Dentro deste vale tem vida para nós. Dentro do vale muitas vezes nós pensamos que vamos morrer. É um nome de uma doença que até muitos têm medo até de falar. Quando eu falo câncer, parece que... Mas é uma coisa que o Senhor diz, também tem esperança para o câncer. Também eu tenho vida para o câncer. E dia 11 de janeiro de 2021, comecei a fazer todos os exames. Quando eu cheguei, dia 21 de abril de 2021, recebi aquele resultado que ninguém queria receber, que ninguém queria ouvir ele. Nena, você está com câncer de mama. Olha, eu acho uma oração muito egoísta de um crente, de a gente dobrar o nosso joelho e falar para Deus assim: por que eu? É muito egoísmo da nossa parte, que dá a entender que meu vizinho, meu irmão, pode passar e eu não posso passar, né? Então eu nunca dobrei meu joelho porque eu, e nunca dobrei o meu joelho dizendo me cure, não, irmãos. Minha oração com Deus era essa: Senhor, me dá graça, me dá sabedoria para mim passar por esse processo, para mim não blasfemar contra o teu nome, para mim não murmurar no meio deste vale que eu vou passar. Essa era só a minha oração com o Senhor. Não era me cure e nem porque eu. Porque cada um, irmão, reage de um jeito. Nós seres humanos não somos iguais. Eu ali no Pérola Baito fazendo, encontrei muitas mulheres corajosas. Umas que disse eu não chorei. Outras disse eu chorei. Outra disse eu me revoltei. E não julguei nenhuma delas, porque cada um com a sua reação diante do seu processo. E naquele momento que a médica falou para mim: você está com câncer, minha lágrima desceu sem eu fazer força para chorar. Ela olhou para mim e fez: por que você está chorando? Olha, irmãos, você recebe, ainda vem perguntar o porquê que você está chorando. Mas diz a palavra que no meio do vale Deus nos levanta como profeta. No meio do vale, Patrícia, nós temos que ser profeta, porque é muito fácil nós está tudo bem, nós sair para a visita, nós sair, é isso aí, mas dentro do vale a gente só quer receber as respostas para nós. Mas o evangelho não é sobre mim,
é sobre nós. O evangelho não é só eu receber, é eu dar. O Pai não é meu, é nosso. E por que Deus exige de nós sermos profeta dentro do vale? Porque dentro do vale nós não queremos profetizar, nós queremos só receber. E quando foi na minha primeira químio, eu fui fazer um exame. Não esqueço essa cena nunca. Entrou uma mulher nas portas assim, olhou para nós, aí me procurou, olhou e falou assim: você, eu olhei para ela, fiz eu? Ela, você mesmo. Não sou católica, não sou espírita, não sou evangélica, eu não sou nada. Eu só creio em Deus. E Deus fala comigo e eu falo com Ele. Eu, amém. Quem sou eu para julgá-la? Eu falei, amém. Você crê em Deus? Creio. Sabe que Ele é Salvador? Creio. Ele salva. Pronto. Amém. Ela fez, Deus não te pôs nesse processo para você ficar numa cama com depressão, com crise de ansiedade e nem em quarto escuro. Deus te pôs nesse processo, e eu só ouvindo ela falando, Deus te pôs nesse processo para você ir para os velórios, abraçar as pessoas que estão precisando de um abraço e visitar os doentes que precisam ouvir da sua boca que Deus cura. Por isso que eu li essa palavra. Deus levanta profeta dentro do vale, e o profeta é eu e você. Eu queria ouvir isso? Claro que não. O momento era de quem? Meu. Eu queria receber, olha, Deus está contigo, Deus está te entendendo, olha, você vai sair dessa, olha, é isso mesmo, olha, eu queria ouvir isso, mas Deus disse, não, nena, é da fraqueza que você vai tirar força, é da fraqueza que você vai levantar muitos fracos. E ela tinha já tirado as 2 mamas, 3 costelas, e estava fazendo exame para tirar mais uma costela, porque o câncer já tinha ido. Mas Deus em todo tempo, Ele é bom. Conheci mulheres que disseram, nunca que eu vou para o espelho, e se eu achar, não faça isso. Deus tão maravilhoso, tão lindo, pensou em nós, que deixou o médico dizendo, é para curar vocês, é para cuidar da saúde de vocês. A gente procura, porque a gente está doente, que a Bíblia diz que eles não veio para os sãos, Ele veio para os enfermos. E o mais maravilhoso é que eu digo para vocês, eu fui um profeta de Deus diante do meu vale. E Deus teve propósito. Eu estou aqui nessa manhã para falar para vocês que eu sou propósito de Deus. Porque quem escreveu a minha história não foi meus médicos. Quem escreveu a minha história foi o próprio Deus. Passei pela cirurgia, passei pela quimio e passei pela rádio. Faço tratamento até hoje, tomo um remédio até hoje para prevenção. E estou de pé até hoje falando que Deus faz, Deus cura. O que é impossível, a morte, mas Ele dá vida quando Ele quer. Ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. E o que é que Deus não pode fazer com essa situação que você está vivendo? O que é que Deus não pode transformar o seu vale? Irmãos, e antes de eu receber, eu passei, irmãs, em 2 mastologistas, e os 2 falaram para mim,
não é nada. Não é nada. Eu não vou pedir uma biópsia para não judiar de você. Porque câncer, a gente pega nele, ele é firme, ele é duro. O seu se move. Mas a minha família tem bastante gente da área da saúde. E a minha cunhada não se conformou de um médico falar isso e não pedir o exame necessário que tinha que pedir. E eu fui no posto Maria Zélia. Uma médica do meu tamanho, ela entrou. Ela me examinou diferente desses 2 médicos que eu procurei. Paguei consulta altíssima. E eu fui no posto Maria Zélia, chegou lá, porque eu queria descobrir logo o que era. Ela disse, senta, eu vou te examinar sentada. Eu, doutora, sentada. Quando ela passou a mão que ela encontrou, ela disse, é um nódulo sim, é irregular sim, não gostei do aspecto dele. Hoje, agora, você vai sair daqui e vai direto para a biópsia. E eu quero a sua biópsia em 15 dias, vou chamar a enfermeira, porque eu não quero prolongar isso. Deus prepara ou não prepara profeta diante do vale? E eu olhei para ela, ela fez, daqui mesmo, você não vai para casa. Da sala dela saí, fui receber. E fui fazer um exame que eu não queria fazer. Mas em tudo eu vi a bondade e a misericórdia do Senhor. Em tudo eu vi Deus. A gente estava dirigindo a igreja. Meu esposo fez, eu vou entregar. Quando a gente está no vale, é a primeira coisa que a gente pensa. Vamos entregar os trabalhos, né? Vamos deixar só para o pastor. Eu estou no vale, ele não está. Deixa ele fazer visita, deixa ele cuidar. E meu esposo chegou para mim e fez assim, vou entregar a igreja. A única coisa que eu falei para ele foi, se você tem a convicção que Deus está nesse negócio, faça que eu estou junto. Agora, se você não tem a convicção que Deus não está nesse negócio, eu estou fora. Porque é muito bom quando tudo vai bem, a gente abraça os cargos todinho da igreja. Mas quando a gente entra nesses processos, a gente se revolta contra Deus. Que parece que nós estamos na obra, somos imunes da situação. E nós não estamos imunes a nada. A nada nessa vida, irmãos. O único que não era para sofrer, sofreu. Morte de cruz para hoje eu e você estar aqui. Então essa é minha alegria e é minha esperança. E ele entregou, irmã Nena? Não. Por que não entregou? Porque não estava convicto de que Deus estava no negócio. E ele não entregou. Sabe por quê, irmãos? Porque senão a gente ia atrás lá, diga aos covardes que volte. E eu entendi porque Deus nos colocou na hora certa e no momento certo para nós cuidar daquela igreja. Porque quando a gente foi para aquela igreja, eu achei, vou cuidar do povo. O Senhor disse, você não vai cuidar do povo, o povo é quem vai cuidar de você. Não é só você amor que tem para dar. O povo também tem amor para dar para você. Não é só você que cuida, eu também tenho profeta que cuida de você. Irmãos, eu falo para vocês, literalmente, o povo do Jardim Brasília me carregou no colo. Porque muitas vezes eu cheguei passando mal e não tinha mais força nas pernas para andar. E eles me carregavam no colo e me levavam para o carro. E eu dizia, Deus está neste negócio. Deus, mas irmã Nena, Deus está nisso. Deus vai te dar vitória. Tinha gente que me carregava achando que era para mim. Não, sabe, tem hora, não sei se isso aconteceu com alguém. A gente vai visitar uma pessoa que está bem enferma, mas doente de cama, que não aguenta nem te receber. Aí você fala, eu fui visitar a fulana, mas quem foi visitada foi eu. Não é? É que ela é profeta no vale dela.
Mesmo você indo visitar, ela é profeta no vale dela. Aí Deus dá vigor, a tua força e vigor a força dela. E era isso que aconteceu comigo no meu vale. Tinha dia que eu olhava aquela gotinha pingando, né, irmã Tati? Que é de gota em gota, pingava assim. Aquele pouquinho assim, eu dizia, Senhor, por que não me leva daqui? Agora. Eu queria, não é que aquele momento eu estava sofrendo com câncer, não, irmãos. Porque o câncer foi o tipo 1. E aí eu encontrei bem no comecinho. Aonde o médico falou para mim, o seu câncer é bonzinho. Já viu câncer bonzinho? Eu dizia, doutor, é tão bonzinho que eu vou perder metade da minha mama. Ele disse, olha, dá uma olhada aí fora, um salão enorme, bem maior do que esse. Tinha mais de 300 mulheres, tudo com câncer de mama. Ele fez, dá uma olhada aí fora. Você está vendo essas mulheres aí? Eu queria que metade dela fosse o tipo de câncer que você tem. Irmã Tati leu um versículo, que esse versículo eu acho tão difícil de viver ele. Tão difícil, mas se ele está na Bíblia, nós temos que viver ele, que é a palavra do Senhor. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade do Pai. Um dia eu deixei minha mãe na UTI. Entrei dentro do carro e fiz, Senhor, vou ter que dar graças, porque minha mãe está na UTI. E a voz ligeiramente falou comigo, em tudo dai graça, porque essa é a vontade do Pai. Só levantei a mão e disse, obrigada, Senhor. E quando eu passei pelo processo do câncer, foi um versículo mais difícil de viver ele. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade do Pai. Receber um diagnóstico, você está com câncer, levantar as duas mãos para o céu e dizer, Senhor, te agradeço. Mas não é nós que cantamos? Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me... É adorador, e adorador não escolhe momento de adorar. O adorador não escolhe. É nós que muitas vezes falamos, Senhor, se tu fizer isso por mim, eu faço para ti. O Senhor está dizendo nessa manhã, faz primeiro para mim, que eu faço para ti. Trabalha para mim. Não olha para as minhas mãos que eu tenho para te dar, mas adora dependente do que tem nas minhas mãos. Porque adorar o Senhor quando tudo vai bem, é muito bom. Mas adorar quando nada está correndo da maneira que eu quero, aí é onde Deus olha para nós e diz, deixa eu ver o que ela canta verdadeiramente é verdade. É sincero. Eu não sei se vocês conhecem, mas na harpa cristã tem um hino, depois vocês, acho que se eu não me engano é o 344, que está assim, ó. Entre os lírios no meio do vale, há um amigo que é caro para mim. E esse amigo, ele está aqui nessa manhã, dizendo para mim e para você, não desista diante do teu vale. Não desista diante da situação. Seja adorador de verdade. Seja um profeta, como Ezequiel foi dentro do vale. E muitas vezes eu ia para o hospital e eu ia falando dentro do carro para o meu esposo, eu não quero abraçar ninguém, eu não quero falar com ninguém, esse momento é meu. E quando eu ia me preparando para entrar na sala da químio, encontrava mulheres chorando, outra triste lá, e eu sou uma pessoa assim que eu não consigo ver e ficar quieta. Às vezes eu estou na rua, encontro, eu falo, Jesus... Mas eu vou, não sei o que é que eu vou ouvir.
mas eu vou. Tem hora que eu não chego, não falo nada. Só falo, posso te dar um abraço? Pode. Aí eu abraço. Só falo, creia que o controle está na mão daquele que tudo pode. Então eu ia, sim, falando para o meu esposo, ele dizia, mas você não pode. E quando eu chegava lá, irmãos, que eu olhava e ia lá, encontrava mulheres. Meus amigos me abandonou. Meu esposo me abandonou. E eu estou aqui só, então. Nós estamos passando por isso. É Deus nos ensinando que quando eu encontrar uma que foi abandonada, eu não abandonar, eu ser amiga. É para quando eu encontrar aqui uma que o esposo abandonar, dizer, eu não consigo ser seu esposo, mas eu consigo ser tua amiga. Eu não consigo te dar o que você quer, mas nós estamos aqui no mesmo barco. Vamos junto navegar, porque o Deus que vai me dar vida é o mesmo que vai te dar vida. Irmão, e dava esperança. Tinha hora que eu via ela tomando químio, ela fazia, olha eu aqui. Se você não falasse aquelas palavras, eu ia sair da sala da químio e não ia tomar. E isso dava força para ela e força para mim, dizia, glória a Deus, essa enfermidade está servindo para mim restaurar a vida. Porque muitas vezes Deus nos leva a esses vales. Porque às vezes nós estamos tão acomodados dentro da nossa casa, que nós não sabemos o que acontece no mundo afora. Só acontece quando Deus permite nós passar por esse processo e chegar lá e dizer, minha dor não é tão grande, meu vale não é tão grande como o da minha irmã, mas o Deus do meu vale é o Deus do vale dela. Esses dias eu passei, glória a Deus pela vida dos psicólogos, glória a Deus pela vida deles, dos terapeutas. Eu fazendo terapia, minha médica olhou para mim e fez, o que está acontecendo? Aí comecei, é crise, não sei de que. Ela, Nená, sai de dentro dessa casa, vai fazer visita. Vai visitar, vai fazer um chá de mulheres e contar o que Deus fez na sua vida. Porque se você ficar dentro dessa casa aí, só olhando para os seus, vai dar crise de ansiedade, crise do pânico, crise de tudo. Porque você só está se preocupando com os seus. Ai minha mãe, ai meu pai, ai meu irmão, ai meu esposo, ai minha filha. E lá fora tem gente, ai quem me dera ouvir. Quem me dera que viesse alguém aqui na minha casa e orasse por mim, lesse um versículo para mim. Então eu falo para vocês, mulheres, se você não está em vale nenhum de enfermidade, seja profeta do mesmo jeito. E se você está, seja profeta também. Aí é que você tem que ser profeta. Porque dentro das nossas dores, há propósito de Deus. Nós não passamos por nada sem a permissão divina dEle. E estou aqui para dizer, Deus é bom em todo tempo, Deus é bom. Oh, aleluia, glória ao Senhor. E Deus tem me levado por caminho que é onde eu não pensei. Tudo depois que eu passei, dia 20, comecei dia 11 de janeiro de 2021. Dia 23 de dezembro de 2021, eu estava tomando a última radioterapia. Dia 23 de dezembro, dia 24 já era a véspera de Natal. Deus decretou, no Natal e Ano Novo você vai estar de pé. E eu fiz, Jesus, não podia ser dia 24, dia 25? Não, irmãos. Jesus chegou dia 23 de dezembro. Quando foi dia 11 de fevereiro de 2022, estou indo passar com a minha oncologista. Ela olhou para mim e disse, tenha certeza que você
é uma das mulheres curadas do câncer de mama. Eu estava recebendo a melhor notícia que eu podia ouvir na minha vida, naquele momento. Irmãos, eu tomei um choque tão grande, que eu não falei nada para ela. Ela olhou para mim e fez, tudo bem? Tudo bem. Eu estou falando para você que você está curada do câncer de mama. Você está saindo dessa área aqui, ó, oncologia. Eu falei, tudo bem, doutora. Me deu o laudo, me deu tudo e falou, pode ir. Cheguei lá fora, sentei na cadeira, a moça olhou para mim e fez, está recebendo a pior notícia, né? Eu falei, não. As piores notícias não nos deixam assim, deixa até pior. Mas as melhores também nos impactam, porque a gente não veio surpreender Deus, Ele que veio nos surpreender. E naquele momento foi o Senhor que veio surpreender, porque depois que nós passamos pela rádio, pela quimioterapia, a gente volta para saber se a gente vai parar ou vai dar continuidade nos tratamentos de novo. E ela estava dizendo, você está saindo dessa área oncologia. Você está curada do seu câncer. E aquela mulher olhou para mim e fez assim, você recebeu? Eu falei, não, eu recebi a melhor notícia e eu espero que você que vai entrar receba também. Ela falou para mim que eu estou curada. Já recebi, irmãos, muita mensagem de Manena, a senhora tem medo de voltar? Do câncer voltar? Não. Agora, irmão, eu sei como enfrentar o inimigo. A primeira vez tudo novo. O inimigo não sabia como enfrentar ele. E agora a gente enfrenta. Mas não foi Deus que curou? E daí? Jesus não ressuscitou Lázaro? E Lázaro vive por aí até hoje? Não, irmão, voltou a morrer de novo. E ele não deixou de ser Deus, porque Lázaro voltou a morrer. Ele continua sendo Deus. E se ele voltar, ele vai continuar sendo Deus. Ele vai continuar curando, porque ele é Deus. Ele não depende de um médico dizer você está curada, para dizer mostrei Deus aí e acabou. Não. O trono dele ele não dá para ninguém, a glória dele não dá para ninguém. Abacuque, quando não entendeu no que Deus queria falar com ele, ele olhou para o céu e disse, Senhor, aonde tu está? O Senhor respondeu, eu estou no mesmo lugar onde sempre estive, no meu trono. Só no controle da situação. Abacuque, eu estou no mesmo lugar. Você não está entendendo nada, mas eu estou no mesmo lugar. Seja profeta. Não murmure, cante. Irmã, não consigo cantar, ore. Irmã, não consigo orar, chore. Irmã, não consigo chorar. Então fique calado e só levantando a mão para o céu, porque ele vai entender o que a sua lágrima quer dizer para ele. Mas não deixe de ser profeta do Senhor diante de qualquer situação. Porque quando Ezequiel falou, Senhor, tu sabes, o Senhor falou para Ezequiel, profetiza nesses vales de osso seco e diga que recebe vida, vem dentro dos quatro cantos e assopra sobre esse espírito para que viva. E a palavra diz que foi um grande exército. E aqui está um grande exército que o Senhor levantou. Não para ficar só aqui, mas sair nesse vale de ossos secos. Ah, eu sou da direita. Deus não quer saber nem de direita e nem de esquerda. Deus quer que nós sejamos profetas diante desses vales. Profetiza dizendo, Jesus vem. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, vai ser Deus do mesmo jeito. E vem buscar um povo.
E Ele conta comigo e com você, porque Ele levantou nós como profeta, não como ossos. Foi como profeta do Senhor, diante desta geração. Porque o inimigo muitas vezes quer nos levar a crer que Deus não está fazendo mais. Mas nós servimos a um Deus que Ele está fazendo. Ele não depende de nada, de sistema, de mundo nenhum, para mostrar o poder dEle. A gente vai para os hospitais. Às vezes a gente está até numa oração como essa. É muito pedido de muita gente, enfermos, doentes. E a gente olha e fala, Senhor. E Jesus dizendo, eu estou aqui. Mas ainda eu dou vida ao vale de ossos secos. Eu dou vida. Tomo até hoje. Passo até hoje. Fez 4 anos que eu passei pelo processo de câncer de mama. 4 anos que eu passei. Quando eu estou sentada, que alguém olha e fala assim para alguém, fala assim, essa aí, ela passou pelo câncer de mama. Eu, glória a Deus. Você usou a palavra mais bonita da sua vida, passou, não estou vivendo. Então não quero ser lembrada pela dor que eu passei. Eu quero ser lembrada pela dor que eu venci. Eu quero ser lembrada pelo aquele amigo que me colocou no deserto, mas em um momento ele me abandonou. Sempre ele esteve ali comigo. Muitas vezes eu saía da quimio, eu já toda inchada, sem força para andar. E eu falava para o meu esposo, vamos na casa de fulana. Vamos lá. Eu preciso ir lá. Eu preciso cantar um hino. Às vezes eu nem cantava, que eu não conseguia. Mas eu copiava e dizia, canta esse hino aqui, ó, que Deus mandou. Tchau, tô indo. E ficava uma semana que nem irmã Tati deitada, sem poder levantar. E muitas vezes pegava o celular e dizia, Jesus está com você, viu? Jesus cuida de você, viu? Não desista não. Eu tô de cama, mas eu tô viva. Eu tô de cama, mas sou profeta como Ezequiel. Eu tô de cama, mas Deus está cuidando de mim, cuidando de ti. Então, se cuide, porque tudo no começo tem cura. Encontrei tantas mulheres que disseram, eu deixei para lá. Encontrei, mas não fui atrás. E olha que estágio está. E eu não tenho problema. O Deus que cura o primeiro estágio é o Deus que cura o último estágio. Mas que Ele tem propósito. Na nossa dor, Ele tem propósito. Ele tem propósito no nosso vale. A história sua não sou eu que escrevo, vem da mão do próprio Deus. A sua história, Deus escreve ela. Ah, por linha torta. Não, Ele endireita a linha, deixa tudo assim e escreve. Esse aqui não vai ser lembrada pela dor que ele passou, ou pela dor que... Esse aqui vai ser lembrada pela dor que venceu, porque estava comigo e foi profeta diante do vale. Se eu perguntar aqui, quem não está passando por vale, acho que poucas mãos vai ficar abaixada, né? Mas se eu perguntar quem está passando por vale, mas eu não vou te perguntar, porque quem te colocou no vale está te vendo. Quem te colocou no vale te conhece. Quem te colocou no vale não é para me ver, é para Ele. Não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele. É só para o nome dEle ser glorificado. Para me encerrar, quando Lázaro adoece, que Marta manda ir chamar o amigo Jesus, ele não chega correndo. A Bíblia diz que ele ficou 2 dias
Oi, irmãos, era amigo. E não era amigo qualquer, era amigo íntimo. Porque quando Jesus ia para o lugar, ele só ficava na casa de Marta, Maria e Lázaro. E quando os amigos nós achamos que quando os amigos precisou do amigo, achamos que o amigo falhou, né? Por quê? Porque não chegou na hora que eles queriam. Chegou na hora que ele queria. Porque o negócio não era sobre Lázaro, nem Marta e nem Maria. O negócio era sobre Jesus. E quando o negócio é sobre Jesus, então o horário, a hora e o tempo é tudo sobre Ele. Então Ele vai chegar a hora que Ele quer, o ano que Ele quer e o momento que Ele quer. E o que é que eu faço? Adore diante da luta, diante do choro, diante da dor. Adorador, somos adorador. Somos adorador. Coisa difícil muitas vezes é viver o que nós cantamos. É por isso que nós entramos no vale, que é para viver o que cantamos. Não é para desistir, é para viver o que nós cantamos, o que o Senhor preparou para nós. Então Deus pega o profeta e diz, e Deus leva ele pelo vale, segurando na mão dele, e diz, está aqui, profetiza sobre este vale, para que eles vivam. Então profetiza. Se o Senhor está te dando ordem, profetiza diante deste vale, porque tem solução para o teu problema, como teve solução para o meu, para da irmã Tati. E hoje nós estamos aqui dizendo, somos vencedora, somos vitoriosas. Eu acho tão bonito quando minha família olha e diz, essa é uma guerreira. Eu digo, Jesus, só tu sabe o que a guerreira passou. Mas é muito bom ouvir, porque não é que nós se enche, não é que a gente fala, o nome do Senhor está sendo glorificado sobre essa guerreira. Quando eu recebo essa palavra, vem aqui ministrar, falar, eu não digo não, eu digo eu vou. Muitas vezes até doente, mas eu chego lá. Deus me dá um vigor, transmito, e depois, quando chega em casa, está curada? Não. Mas não deixei de ser profeta de Deus diante da enfermidade. Então eu queria pedir permissão para os pastores. Posso cantar aquele hino Bondade e Misericórdia do Senhor?